tenho o tronco encefálico, região dorsal e ventral. Tá? Então vejam, uma variação de CO2 vai levar a alteração de pH. Esses neurônios que estão muito próximos da superfície ventral, qualquer alteração no líquor que está percorrendo aqui, esses neurônios detectam essa variação e vão influenciar quem? Os centros respiratórios para aumentar a respiração. Então qualquer alteração no líquor de gases ou de H+, essas células detectam e influenciam os centros respiratórios. Tá? Saindo aqui da medula cervical. Aqui é uma figura mostrando um quimiorreceptor central. Então veja, é um neurônio. Tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas existe aqui, onde eu estou delimitando, é a superfície ventral do cérebro. Veja que eu tenho um corpo celular com um axônio indo em direção aonde? À superfície ventral. Eu estou falando aqui de 50 a 100 micrômetros de distância. Mas independente disso, veja, qualquer alteração no líquor que está sendo banhado, esse cérebro está sendo banhado aqui pelo líquor, certo? Qualquer alteração no líquor de CO2 ou de H+, esses dendritos aqui detectam essa alteração. E essa informação promove a ativação desse neurônio, e esse neurônio vai se projetar para onde? Veja os axônios como se projetam. Para onde eles vão? Lá para o complexo de Zerbot, lá para a coluna respiratória rostral. Tá? Ativando os neurônios inspiratórios para que eu possa aumentar ainda mais a inspiração. Veja a morfologia dos quimiorreceptores. Então aqui eu tenho um corpo celular com uma arborização de toda a superfície ventral. Em alguns casos eu tenho que o corpo celular está localizado lá na superfície ventral também. Tá? Então veja, eles estão localizados numa região próxima do líquor, próximo de grandes vasos sanguíneos, não tem a figura aqui. Mas nessa região aqui, eu tenho vasos sanguíneos que penetram no parênquima encefálico. Tá? Então qualquer alteração de gases no sangue que está entrando no sistema nervoso central, como o CO2 é um gás, ele pode transitar entre plasma e parênquima encefálico também. Tá? Bom, nós temos outros sensores chamados... Então veja, eu comentei de 2 sensores químicos, certo? Que detectam variações de gases. Quimiorreceptores periféricos, oxigênio, CO2 e pH, e os quimiorreceptores centrais, que detectam CO2 e pH. Nós temos também, ao longo do pulmão, do parênquima pulmonar, receptores mecânicos chamados de receptores de distensão pulmonar. Certo? Esses receptores são receptores, então, não químicos, não é? São receptores mecânicos, sensíveis ao estiramento. Lembram dos baroreceptores que estavam localizados na curvatura da aorta e na bifurcação da carótida, que apresentavam terminações nervosas livres na adventícia do vaso? Toda vez que o vaso dilatava, então essas terminações livres detectavam essa alteração mecânica do vaso e mandavam informações para o cérebro. Aqui eu tenho praticamente o mesmo princípio. Eu tenho sensores com terminações nervosas livres no parênquima pulmonar, sensíveis à distensão do pulmão. Então toda vez que eu fizer a inspiração, como são sensores mecânicos sensíveis ao estiramento, eles detectam essa informação e mandam informações para o cérebro para parar a inspiração. Certo? Então veja, se qual que é a resposta subsequente? Não é expirar? Mas o que faz eu parar de expirar? Esses receptores sensíveis ao estiramento que mandam informações para o cérebro para parar a inspiração.
inibo o núcleo do trato solitário, que vai deixar de ativar o complexo de Prebotzing, que vai deixar de ativar a coluna respiratória rostral, que deixa de ativar os neurônios da medula espinal, que vai deixar de contrair o diafragma. Tá? Esse é um mecanismo que faz eu parar de inspirar. Essa informação é via vácuo. Tá bom? Eu tenho limite de caixa torácica também. Pulmão e caixa torácica são estruturas elásticas que, a partir de um determinado volume, eu tenho uma necessidade de voltar à posição original. A força gerada por o armazenamento de energia durante uma inspiração, se eu atingir volumes muito grandes, eu tenho uma tendência a retrair a caixa torácica, certo? E eu tenho também, que eu não vou colocar aqui, mas eu mostro num esquema no final, estruturas localizadas na ponte. Então veja, eu tenho medula espinal, se você trabalha de neuroanatomia, bulbo, ponte. E aí vai mesencéfalo e prosencéfalo, certo? Diencéfalo e prosencéfalo. Na ponte eu tenho estruturas inibitórias que vão também mandar informações inibitórias para o complexo de Prebotzing para parar a inspiração, tá? Então, a gente pode considerar aqui que eu tenho vias inibitórias que vêm para cá, vias inibitórias que vêm para cá, certo? Que vem é que a luz é muito pequena da ponte, tá? Estruturas pontinhas. Então vejam, agora está ficando bom o esquema, tá? Com esse esquema aqui, simples, não é tão simples, né? Mas com esse esquema vocês conseguem entender como que o cérebro consegue influenciar a musculatura respiratória, tá certo? Para que eu possa inspirar e expirar. E como que ele é modulado por sensores químicos ou sensores mecânicos, tá? E aí, trabalhando de maneira antagônica, eu vou estar inspirando e expirando. Como seriam então esses receptores de distensão pulmonar? É um reflexo chamado de Herring-Brown. É um reflexo mediado pelo nervo vago. Então veja, quando eu ativo esses receptores, mediado pelo vago. Envolve a ativação de receptores de distensão pulmonar, também chamados de receptores de distensão lenta, mas são receptores mecânicos. E qual é a resposta frente à ativação? Parada da inspiração e prolongamento da expiração. Então, se eu ativar esses sensores, o que acontece? Eu paro de inspirar, não é? E mantenho em expiração. Diga. Qual a dúvida? Você está mal? Não, eu levantei a mão assim, mas foi pra... Mas está com calor? Não, eu Não, é importante respirar. Se não respirar, a gente não vive. Isso é essencial, hein? É um sistema que não pode falhar. Você não quer tomar uma água? Vai tomar uma água. Eu já vou dar um intervalo daqui 15 minutos. Hã? Apertado? Se prolonga a respiração, então tem que ativar o lateral. Não. Simplesmente você fica expirando. É só não ativa, só impede o sinal. Ao mesmo tempo que ele inibe, mas